pessoas chamam isso de a magia do Natal. Eu já vi esses dias no Facebook aí as pessoas falando, isso acontece, a família se une, então não discuta política, vai com propósito para se reunir com os familiares, mas não pensar em política por causa da magia do Natal. E aqui no Japão a gente percebe muito bem o que significa isso, né? Você vê toda uma movimentação, os enfeites, o Daiso, em 30 de outubro, 31 de outubro, está todo decorado com aquelas coisas, né, um negócio terrível, vampirada, assim, tal. E parece que as famílias investem mais no Halloween do que agora no Natal. Você vê mais investimento, parece que as mães têm prazer em ver os filhos ali se vestidos de bruxa, e aqueles símbolos assim que tem muito a ver com a parte escura da espiritualidade, né? E agora, Natal, você vê mais os países que têm uma certa origem católica, alguma coisa assim, que gostam de colocar o gorrinho vermelho. Eu estava até tentando, eu até esqueci de colocar, deixar a barba, porque o resto eu tenho, né? Assim, para ser bem... Se eu voltar para o Brasil, eu vou me candidatar no final do ano, fazer uns baitos lá, né? Acho que vai dar certinho. Acho que, né? Tem tudo a ver. Mas essa questão da magia do Natal, ela tem origem no quê? No nascimento de Jesus. Que não foi em 25 de dezembro. Acho que vocês já sabem muito bem sobre isso, que Jesus não deve ter nascido. Olha o que eu falei. Não deve ter nascido em dezembro. Né? Por quê? Vocês se lembram de algumas evidências? Era um lugar de primavera, assim, porque tinha pastores no campo à noite. Isso é impossível, né? Por exemplo, Jesus nasceu há quantos anos atrás? Voltando ainda. Esse dia foi escolhido depois pelo imperador romano por causa que era um feriado da comemoração do Deus Sol. Então, Jesus é o sol da vida, então vamos colocar lá. Então, foi uma mistura, né? Uma malgação, um sincretismo entre o que era Jesus e a religiosidade pagã. Então, estabeleceu que dia 25 de dezembro seria a comemoração do nascimento de Jesus. Mas, como a Lourdinha falou, pela própria Bíblia, percebemos que não foi nessa época por causa de algumas evidências. E os orientais, principalmente os judeus, você não vê em nenhum lugar na Bíblia eles comemorando aniversário das pessoas. Né? Eles marcam muito bem aniversário do início, quando começou um reino, quando terminou um reino. Isso eles faziam questão de marcar. Pode ser que algumas famílias eles tinham, mas essa questão de calendário assim dos judeus eles não tinham muito. Algumas vezes eles contavam algumas épocas e tempos e datas, mas a gente não percebe em nenhum lugar assim eles comemorando aniversário. Não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que até Deus não fez questão de registrar para não ter isso que tem. Né? É uma certa idolatria. Né? É muito fácil o coração humano de pegar coisas, tornar algo místico, e a gente, mesmo não tendo, nós vimos o que tem hoje, né, a respeito do Natal. E Jesus nasceu há quantos anos atrás? Hum? Dois, 2023 anos, isso? Não, 2027 ou 2028. Porque esse calendário no nosso calendário é a partir do nascimento de Jesus. O calendário que vigorava no mundo por causa do império da época era o Império Romano. Então, Roma começou... É o que acontece aqui no Japão. Toda vez que muda o imperador, começa um calendário novo. Naquela época, os impérios é que estabeleciam o seu calendário. Então, o império dominante era o império que determinava o calendário. Então, Roma, que governava todos os países, todos os povos daquela época, eles tinham estabelecido um calendário através da fundação de Roma por Rômulo e Remo. Então, eles calcularam mais ou menos, foi tal época. E aí eles foram embora. Então, o calendário que vigorava era assim. Depois, com Constantino, o pessoal, não, vamos mudar, Jesus Cristo é mais importante, é o nosso Deus, então vamos começar um novo calendário. E aí calcularam, fizeram um cálculo
em que época que Jesus teria nascido no calendário romano. Ok, calcularam tudo, beleza, começaram tudo de novo, então começou essa nova contagem de tempo. Só que, em uma certa época, descobriram que tinha errado em 4 a quase 5 anos. Então, mas já que está tudo registrado, né, se fosse um computador, era fácil, só calcular, já mudava na hora, todas as datas. Mas já que estava tudo registrado, estava daquele jeito, eles deixaram desse jeito. Então, nós não estamos... Né, então, acho que até Deus faz de propósito, né, para que a gente, né, não idolatre datas e tempos e trabalhe com coisas místicas. Então, aquela época, quando falava que em 2012, não, na verdade do ano 2000, né, aquele calendário peruano lá, falou que ia morrer, né, que ia destruir, acabar o mundo, já tinha acabado, se fosse de acordo com aquele calendário. Mas o que a gente vê pelas propagandas, pelo comércio, pelas formas que as pessoas falam, principalmente no Brasil, o pessoal fala de Natal, fala magia do Natal, comemora o Natal, fala para aproveitar o Natal. Mas as pessoas sabem que por trás do Natal daquela festa tem o nascimento de Jesus. Eles não falam, não anunciam, mas eles sabem. Agora, o triste a gente vê nesses países tipo o Japão, é que eles não sabem. Eles não sabem. Eles pensam que é uma festa comercial que vem, assumiu a sociedade abraça, e, de repente, você pode fazer esse teste. Pergunta para alguém, você sabe por que é o Natal? E sabe uma coisa que mais preocupante? É que nós, como cristãos, a gente sabe que é por causa do nascimento de Jesus. Mas a gente pensa que Jesus tem vários Jesus. O Jesus da manjedoura, o Jesus do início do ministério, o Jesus ressuscitado e o Jesus que voltará. A gente não percebe que é a mesma pessoa. E a gente idealiza, a gente cria na nossa mente o que Jesus pode ser para mim, a minha conveniência. E a gente não entende que aquele dia, aquele momento, na hora que Jesus se encarnou, fazia parte de um programa divino para um propósito. E a pergunta que fica, então, é: quem é esse bebê? Né? Qual que é a pergunta aí? Eita, pior que eu hoje, hein? Alô? Quem é esse bebê? Nascido em uma manjedoura. E tem toda uma romantização desse nascimento. Coloca-se até uma casinha com animais, e aí a vaca bufando o seu ar quente para aquecer o Jesus ali na manjedoura. Era um grande salão. E aí a manjedoura era um bercinho onde que os animais comiam, ajeitaram ali, e ali Jesus nasceu, porque não havia lugar na estalagem. Então, a estalagem tinha um lugar que os animais ficavam cuidados ali e comiam, então fizeram ali, ajeitaram ali para Jesus nascer. Mas a pergunta é, naquele nascimento, para que acontecesse aquele nascimento, houve a gravidez de Maria. E aí José até considerou no seu coração. Algumas coisas eles não estavam entendendo. Mas Maria foi percebendo. Um anjo aparece para Maria, aparece para José. Isabel fala que o bebê movimentou quando Maria foi visitar ela. Que muitas coisas estão acontecendo. E a pergunta é: quem é esse bebê? Maria, com poucas informações, mas assim reconhecendo que os planos de Deus estão se concretizando na vida dela, ela exalta, ela canta: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela não é a mãe de Deus, mas ela é a mãe do Jesus encarnado. E aí a pergunta fica, então, quem é esse bebê? E é uma necessidade da gente recordar. Em primeiro lugar, João 10:30 fala que aquele bebê é Deus.
ele não viveu uma vida perfeita, exemplar, um bom menino, um bom garoto, e aí foi ajudando as pessoas, enfrentando aquela barra, foi tentado, e aí Deus falou assim: eu vou tornar você Deus. Ou, em algum momento, Deus estava solitário e falou assim: deixa eu criar um filho. Não, ele sempre foi Deus. Ele é uma pessoa da Trindade que veio realizar o plano de redenção e se encarnou, nascendo como homem, filho de mulher. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que aquele bebê que vai sujar as fraldas, que vai mamar em Maria, que vai ter cólicas, perfeitamente homem, é difícil entender isso, né? Uma coisa meio estranha. Aquele bebê é Deus. Vocês percebem que eu não estou usando o verbo no passado. Aquele bebê era Deus. O próprio Jesus, quando falava dele, ele não usava o verbo no passado. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele devia falar, eu era. Deus é atemporal, então não há início, não há fim. Então, aquele bebê era Deus e ele era um com o Pai. Pertencia à Trindade. Segundo lugar, não houve um ocaso, não houve uma estrela que de repente brilhou e ali Maria foi energizada para gerar um garotinho legal, um garotinho especial que ia agradar a Deus. Não, ele foi prometido, a sua encarnação foi prometida, já tinha planejado. Veja o que Isaías 9:6 fala: porque um menino nos nasceu, isto é, desde o princípio, desde a geração, um filho se nos deu, ele foi gerado. O governo está sobre os seus ombros, é o que vai acontecer. E é interessante que não estará, está sobre os seus ombros. É interessante que Isaías, quando ele fala sobre Jesus, ele usa o verbo no passado. Ele profetiza a respeito de algo que vai acontecer, mas ele usa os verbos no passado. De tão convicção que ele tinha e de tão certeza que as coisas são. As coisas com Deus fazem parte do seu planejamento, mas elas são. Elas não serão. Apesar de algumas coisas ainda precisar vir e tornar-se a ser. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome, ele fala o seu nome como um futuro. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Percebe que não tem essa vírgula, hein? O nome dele não será Maravilhoso, o nome dele não será Conselheiro. O nome dele será Maravilhoso Conselheiro. O maravilhoso é um adjetivo da atuação de Jesus como conselheiro. Ele será um conselheiro sem igual. Ao mesmo tempo que ele vai confrontar, mas ele vai erguer com suas palavras dóceis e duras. Ele será um conselheiro que vai saber o que está dentro do coração. Várias vezes Jesus conversa com as pessoas e o texto vai falar assim: Jesus falou isso porque sabia o que ia no coração dele. Uma das grandes dificuldades que nós temos, nós gostamos de aconselhar os outros, nós gostamos de apoiar quando pessoas precisam pedir ajuda, mas uma das grandes dificuldades que a gente tem é que, ao conversar com as pessoas, ao perguntar para as pessoas, a gente não tem aquela convicção, aquela certeza, se a gente tem todas as informações corretas. O que está no coração? Se alguém vem falar, olha, alguém fez um mal para mim, eu estou muito triste, estou muito acabrunhado, não quero mais viver. A gente precisa, será que foi isso que aconteceu? O que está por trás dessa informação que a pessoa está passando para mim? Será que ela está querendo que eu alimente o ego dela? Será que essa pessoa está querendo me enganar ou querendo uma palavra de aprovação por uma reação errada que ela tem? Jesus não. Ele sabia a motivação, ele nunca caiu em armadilha. As pessoas que estavam caindo em uma armadilha, quando chegavam em Jesus e recebiam uma palavra com discernimento e com conhecimento, e que Jesus sabia mais do que a própria pessoa que ia no coração dela, por isso que algumas vezes algumas pessoas chegam, conversam, perguntam e saem tristes. Porque eles não queriam receber aquele tipo de mensagem.
Mas Jesus não fazia discriminação. Ele sabia exatamente do que a pessoa precisava. Então, ele é um maravilhoso conselheiro, é um Deus forte. Então, Isaías está falando do futuro, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, isso é, ele tem a responsabilidade de sustentar tudo. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tudo se resolve nisso daqui. Tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus. Isaías 7,14 fala que ele nasceu de uma virgem. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A ideia aqui é que Jesus, sendo homem, não herdou a herança maldita e a condenação do pecado. Ele nasceu de uma mulher, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, mesmo sendo homem perfeito, completo, integral, ele não herdeu a condenação pecaminosa. Por isso que ele teve a capacidade de rejeitar e nunca pecar. Interessante que o nome de Jesus também será chamado de Emanuel, que significa? Quando ele foi chamado disso? Quem chamou Jesus de Emanuel? Vocês não se lembram? Não lembram o momento que ele foi chamado de Emanuel? É impossível lembrar. Porque em nenhum momento ele foi chamado de Emanuel. Só que ele viveu de uma tal forma que o próprio Evangelho de João começa falando a respeito do Emanuel. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo tabernaculou entre nós, viveu como em nós, e nós vimos a sua glória. Numa das cartas, João fala assim, o que nós vimos, tocamos e sentimos. Isto é, ele não foi uma imaginação, ele não foi um holograma, não foi algo virtual, ele era perfeitamente, então, ele é o Deus conosco. Nós sabemos que Deus é imanente. Isto é, Deus é transcendente. Ele está além do mundo criado. Ele é muito maior do que o universo. Mas, ao mesmo tempo, com essa ação de Jesus, Deus se tornou imanente, perto. Ele esteve entre os discípulos. Ele caminhou, dormiu junto, comeu junto, festejou junto. Só que ele foi além. Além de ele estar com os discípulos, que já é um assombro, que as filosofias não conseguem entender. Se Deus é grande, é imenso, é eterno, ele só é transcendente. Como que Deus pode ser imanente? Eu posso sentir, falar, ver. E Jesus, ele era plenamente, totalmente Deus. O Deus estava ali. Ele se conteve na sua glória, no seu poder, na sua santidade, para que pudesse viver entre os homens. Senão, toda a humanidade, todo mundo que existia ali, estaria destruído, porque tem o pecado contido. Mas, além de viver entre os discípulos, depois da sua morte, que é o maior assombro, ele ter doado a sua vida e ter recuperado a vida de volta, aconteceu uma coisa muito mais elevada que nem Isaías entendeu. Porque aqui fala que ele vai ser Emanuel, Deus conosco. Mas Jesus, depois da sua morte e ressurreição, depois que ele foi para o Pai, ele faz o quê? Depois que ele chega lá para o Pai, apresenta o seu sacrifício, ele falou para a igreja permanecer em Jerusalém, até que do alto recebesse o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. Ele e o Pai são um, e ele e o Espírito Santo também são um. Então, além de Jesus ter tido um tempo aqui conosco,
lá com os discípulos, ele, a partir ali de Jerusalém, ele se tornou Deus enosco. Não é mais conosco. Ele está em nosco. Não existe essa palavra, pode procurar. Mas é em nós. Vocês têm ideia do que é isso? Como pode? E por isso que ele tem que nos justificar, nos tornar santos, inculpáveis diante de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Então, juridicamente, nós somos santos, nós não temos mais pecado por causa da obra de Cristo. Então, para aquele que crê em Cristo, ele entrega o Espírito Santo para que nós sejamos templos de Deus. Dá um nó isso, né? Agora nós somos morada de Deus, como pode? Não é isso daqui. É a nossa vida, o nosso coração. Deus habita em nós. E Deus habita quando nós nos juntamos como igreja, existe uma habitação mais elevada ainda. Ao ponto de nós sermos chamados corpo de Cristo. Individualmente nós não somos corpo de Cristo, somos membros. Mas quando estamos reunidos com um grupo de pessoas salvas, nós somos chamados corpo de Cristo. Ao ponto de Deus zelar tanto por isso, que ele fala que aquele que destruir o corpo de Cristo, Deus o destruirá. É um zelo que Deus e Jesus têm pelo seu corpo. Não é assim que acontece conosco? Nós não ficamos dando tapa no rosto, cortando. Isso aí é quando a pessoa já entrou num nível assim, de um problema mental, um problema emocional. Mas nós temos muito cuidado pelo nosso corpo. Algumas vezes, né, a gente tem um certo cuidado que geram outros problemas. Que aí a gente precisa equilibrar, né? O quanto eu vou nessa direção para não causar aquele problema ali. Mas Jesus zela pelo seu corpo. Até o ponto dele trazer presentes para a igreja, trazer pessoas para que a igreja possa crescer. Trazer pessoas com dons, ou ele dar dons para as pessoas, para que a igreja, né, Ana, a gente viu essa semana, para que a igreja fique cada vez mais forte, mais alegre, cuide um dos outros. O bom funcionamento, a harmonia da igreja. Então, ele é Emmanuel, ele está presente. Nós não adoramos um Deus que veio no passado e foi embora, e agora a gente fica aguardando ele. Não, ele está, através do Espírito Santo, em nós, no nosso meio. E nós somos parte desse corpo. Hebreus 4,15, é fantástico isso aqui. Hebreus fala assim que ele jamais pecou, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa expressão sem pecado significa que a tentação de Jesus foi muito mais intensa do que qualquer um de nós possa enfrentar. Não tem comparação. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, dá a ideia que a tentação dele, ninguém poderá chegar a esse ponto. E uma coisa que Hebreus contribui também, dizendo que ele é um sumo sacerdote da ordem de Arão, de Melquisedeque. Porque a ordem de Arão, você confiava naquele sumo sacerdote, chegava uma hora que ele morria. Precisava ter um outro sacerdote. Então, sempre uma renovação de novos sumos sacerdotes. Agora, Jesus é da ordem de Melquisedeque, é um sacerdote eterno. Não se renova, não será substituído. Não precisa um upgrade do sacerdócio. E o sacrifício dele é muito superior ao sacrifício dos sacerdotes segundo a linhagem de Arão. Mateus 5,18 fala que Jesus, como que ele se relacionava com a palavra de Deus. Os judeus, se a gente não lê muito cuidadosamente, parece que Jesus veio para jogar na lata do lixo o Antigo Testamento. Porque várias vezes Jesus chega para os escribas religiosos e fala: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo.
Ele não está falando tanto da lei, mas era dos comentários, da massa, da farinha que foi colocada na lei. Os acréscimos que aí passou a ser tradição das pessoas sobre o povo. E Jesus, então, ele traz também alguns momentos que o que foi dado para Israel e o que ele está dando agora para a igreja é superior. Ele falou, visto que foi dito, se um homem cometer adultério, é adultério. Agora Jesus fala, porém, se o homem já olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou. O nível dele é mais exaltado. Ele não joga no lixo, ele cumpre a lei. E aqui a ideia, ele fala, né, o relacionamento de Jesus com a palavra. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele não veio jogar fora. Ele reconhece que o Antigo Testamento é uma criação de Deus, é uma inspiração de Deus sobre esses homens, e ele fala que tudo vai se cumprir. É interessante, a gente está lendo o Salmo 119, e vocês estão já quase memorizaram bastante parte do alfabeto hebraico, né? Já estão craques já no alfabeto hebraico. Hoje aprendemos a letra Vav. Vav, né? É o som de V. Né? É interessante, algumas letras, dependendo do país, da cultura, ela toma um outro som. Né? Por exemplo, o H em português não é pronunciado, hotel. Tem um H lá, é hotel. Mas aqui é hotel. Hospital. Mas em português é hospital. E aqui você tem a letra V, de televisão, e aí você fala terebi. O L se torna R e o V se torna B. Então, é a sonoridade. A mesma coisa acontece algumas vezes no hebraico. Então, o Vav não é o uau, né? Ele é Vav, é o som mais de V. Então, de vaca. Né? E aí será que é por causa disso que o japonês fala vaca? Está chamando de vaca? Não, será? Tá, deixa para lá. Mas o que Jesus fala aqui, olha, nenhum tio, nenhum i ou um tio, você sabe qual que é, né? Não é o irmão da mãe, do pai, não. O tio é aquela, né? Aquele, é o som de alguma coisa assim. Só que, quando foi para o português, eles usaram esse i e o tio. Mas, no hebraico, o i é o iod. É uma letrinha hebraica bem pequenininha, parece aquele acento circunflexo, mas meio deitado. É a menor letra hebraica. Parece que não tem importância. E o tio tem uma letra que ela é mais ou menos assim, ó. Vamos supor, né? Ela é assim e aqui só. Aqui assim, é o R. A outra tem uma letra que parece com R, mas ele tem uma coisinha bem pequenininha aqui, que quase nem percebe. É o D. A mesma letra, né, vamos fazer daqui assim, é o R, só que essa letra com igual R, mas tem uma curvinha só, é o D. Percebe que R e D tem nada a ver uma coisa com a outra, só que aquilo ali faz uma grande diferença. Por exemplo, tem uma palavra que é rodanim e a outra palavra é dodanim. Uma é vinho, a outra é boi. Tem alguma coisa a ver com a outra? Bem diferente. Mas a escrita é igualzinha. A única coisa que faz diferente é essa coisinha pequenininha que eu, que tenho óculos, pode olhar assim e, de repente, não perceber. No seminário, quando eu estudava hebraico, eu estudava com lupa, para não errar, por causa dessas coisinhas, esse iod, esses pontinhos. Tem jeito de voltar no texto grego do hebraico lá? Percebe, olha, esses pontinhos, a vocalização. Isso daí, se você não tem uma boa visão, passa desapercebido. Por exemplo, aqui nós temos, esse daqui é a letra E,
Mas essa daqui é a letra E também. Aqui é 2, aqui é 3. De repente é um tracinho, e de repente a sua visão é meio embaralhada, você perde o detalhe, você muda tudo. O que Jesus fala, ele fala assim, que Deus não jogou ao léu a sua palavra, e lá depois, no futuro, a gente decide. Ele falou assim, Deus foi perfeito, o Espírito Santo foi perfeito, preciso, caprichoso. Então, nem a menor letra do alfabeto hebraico e nem a menor parte de uma letra vai ser tirada. Vai ser mudada. Então, Jesus, esse bebê aqui que está na manjedoura, ele veio para mostrar o valor, e aqui ele mostra o valor que Deus dá à sua palavra. Nós muitas vezes damos a palavra para as pessoas aí, mas algumas vezes nós não cumprimos, esquecemos, ou de repente falamos, eu falei, né, mas não dá, né? Só falei para você ficar tranquilo. Tem pessoas que gostam, né, não, empresas falam assim, olha, no final do ano vocês vão ter aumento. Aí chega lá, pessoal, não deu, né? Fazer o quê, né? Tem muitas pessoas e nós não damos tão valor às nossas palavras. Deus dá. Ele é fiel a si próprio, principalmente fiel à sua palavra, do jeito que ele escreveu. Então, Jesus Cristo veio e mostrou, ele se identificou como alguém que dá valor à palavra de Deus, e ele é o autor dessa palavra também. Mateus 12, 41, Jesus Cristo confirmou a veracidade, a autenticidade da palavra. Olha só o que ele fala aqui. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aquele bebê nasceu e já, quando era adolescente, discutia assuntos profundos ali com os sacerdotes. E quando ele estava pregando, alguma coisa que os pessoal tinham dúvidas, mas será que Jonas existiu mesmo? Será que Jonas foi engolido por um sperm whale, né, que é um grande peixe? Não é baleia, é um grande peixe que a Bíblia fala. Nas traduções, começaram a falar de baleia e descobriram que a baleia, a garganta dela é pequena. Então, aí, não pode. Mas nesse sperm whale, naquela região, é um peixe muito grande que já encontraram até um cavalo dentro. E essa dúvida que as pessoas têm hoje, que criticam, essa história é anedota, é alegoria, é história com ES, não história com HI. E aí Jesus trata aqui, ele fala, olha, os ninivitas que foram evangelizados por Jonas e tiveram impacto por causa do jeito que Jonas chegou, todo estrupiado, talvez a pele, a roupa, tudo rasgada por causa dos ácidos do ventre do peixe. Então, aquilo causou impacto e Jonas pregou 6 palavras e 120 mil pessoas se converteram. Apesar de Jonas não querer que ele se convertesse. Pô, a gente evangeliza os outros, queremos que os outros se convertam, a gente prega mais de 30, 40 palavras e as pessoas endurecem o coração. Jonas não queria, pregou só 6 palavras e 120 mil pessoas se converteram. E ainda ele subiu num monte, ficou embaixo de uma parreira assim, torcendo para que não fosse o arrependimento verdadeiro. E Jesus fala assim, os ninivitas, aqueles que foram evangelizados por Jonas, eles se levantarão, eles são salvos, então eles se levantarão no juízo. E com essa geração da época de Jesus aqui, e eles vão ser juízes do povo judeu, daqueles que estão rejeitando a Jesus, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus não coloca aqui uma ilustração, ele coloca um fato real, existente, que existiu como verdade, continua sendo verdade e continuará sendo verdade. Aí nós temos revista Desinteressante, que promove discussões, diz, não é. E muitos crentes duvidando, muitas igrejas hoje já não creem em milagres, nas narrativas do Antigo Testamento. Mateus 19, 4, 5, Jesus afirmou o casamento. É interessante, talvez, se a gente
se essa mensagem estiver gravada e for publicada, pode ser que alguém vai ouvir e vai até processar a gente daqui. O problema é com Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem muitas verdades aqui, que é contra a cultura atual. Hoje, criança com 5 anos estão decidindo mudar a sua sexualidade. Não é a criança. Não é a criança que está decidindo. São médicos, são pais que estão decidindo causar um transtorno naquela criança. Onde a verdade de Jesus é por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. No início, Deus criou homem e mulher. O que passa disso é gambiarra. Não existe Ivo, existe Eva. E só depois do casamento deixa pai e mãe e se une a sua mulher. Qualquer outra coisa é uma rebeldia, é um estado de pecado, precisa arrependimento. Há perdão, mas a insistência nisso é pecado. Marcos 4,46, Jesus, percebe que Jesus jogava bem claro. Ele não ficava colocando circunstâncias, situações, ele jogava bem claro. Marcos 4,46, Jesus fez milagres e curas, e todos esses sinais era para mostrar quem ele era, quem é aquele bebê que esteve ali. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Vocês sabem a história. 600 litros de água foram transformados em vinho. Isso é possível acontecer? É possível transformar água em vinho? É. Os químicos já chegaram à conclusão que é possível, mas seria necessário uma quantidade de energia quase total do universo. É possível, mas somente a totalidade da energia existente no universo que poderia causar isso. Então, é possível. Quem tem a totalidade da energia do universo, ou mais ainda, é o próprio Jesus. Só ele. E quando Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então ele vai na Galileia, lá em Cafarnaum, o oficial do rei vem até Jesus, e Jesus, ok, vai, pode ir para casa, teu filho já foi curado. E é interessante que esse homem crê, quando ele volta, os servos dele vêm até ele, e seu filho já foi curado. E ele pergunta, quando foi? Ele nem falou o que tinha acontecido. E aí os caras falaram que foi exatamente naquele momento que ele estava com Jesus. Que ele ouviu, ele creu, e aí o filho foi curado. É interessante que o Evangelho de João ele cita 7 milagres de Jesus Cristo. Todos esses milagres, ele tinha a ver com alguma coisa de natureza. Desse poder de Jesus sobre o mundo material. Andar sobre as águas, multiplicar os pães, ressuscitar Lázaro e curar o cego. Desses 7 milagres, 3 vezes Jesus, ele fala alguma coisa e ele prova. Eu sou a luz do mundo, o que ele fez? Curou o cego. Eu sou o pão da vida, o que ele fez? Multiplicou os pães. Eu sou a ressurreição e a vida. Ressuscitou Lázaro. É esse bebê que estava na manjedoura. Mateus 9:9. Jesus veio, esse bebê, quando cresceu, ele ofereceu as boas novas. Ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Aquele que estava em trevas. Isaías fala, no vale da sombra da morte, aquele povo que estava em trevas, brilhou uma grande
luz. E ele ofereceu isso. Ele ofereceu para aquelas pessoas que estavam de braços abertos a ele, que queriam ele, que estavam bem de vida, estavam socialmente bem estabelecidos, não tinham dívidas, não tinham problemas, não tinham nenhuma enfermidade. Então, quando Jesus veio, essas pessoas reconheceram ele, abraçaram ele e Jesus o salvou. Vocês não estão concordando comigo ou estão concordando? Não. Esse foi um dos grandes problemas de Jesus. Ele ofereceu o evangelho a quem não merecia, a quem não tinha esperança, a quem estava em trevas, aquele que já estava vivendo por sobreviver. E um exemplo aqui, veja aqui, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ele disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus era o outro nome dele é Levi, da tribo de Levi. Aquele que seria responsável pelas coisas espirituais da nação de Israel. Aquele que deveria espalhar a palavra de Deus para que as famílias fossem fortes e tivessem filhos obedientes a Deus e continuassem sendo fiéis a Deus. Ele tinha um chamado, ele tinha uma posição, ele tinha um status de responsabilidade. Mas, geralmente, essa tribo, quando a nação de Israel se avacalhava, eles não tinham sustento, eles eram criticados. Então, Mateus chegou a um ponto, em algum momento, em algum estralo ele deu, alguma oferta que foi, porque eram pessoas bem treinadas, eram pessoas que escreviam bem, eram pessoas inteligentes, desde criança, para trabalhar nessa obra. Experientes. Então, de repente, alguém talvez, ou no coração dele almejou, alguém fez uma proposta. Já que você escreve muito bem, é inteligente, e vive aí à míngua, porque a nação de Israel não dá mais sustento para vocês, ou você pode ganhar mais. Você não quer ser um cobrador? Você não quer cobrar impostos para Roma? Em algum momento, ele foi em frente. E no momento que ele decidiu, tanto os da tribo de Levi, os religiosos, já abominaram ele. E não somente os religiosos, mas todo o seu povo o considerou como traidor. E aí eram insultados. A profissão dele era ser publicano. Mas a palavra publicano, ela tinha um peso muito maior, mais grave, mais baixo do que uma prostituta. Era um dos pecados, era um status assim abominável pelo povo judeu. Era o traidor da pátria. Então, Mateus só está interessado em receber aquele dinheiro, corrupção, cobrava impostos mais, não entregava todo o imposto para Roma. Ele tinha os dois lados, o seu povo e o povo de Roma era contra, porque os publicanos se enriqueciam através da corrupção. Não havia. Eu acho que ninguém deixava eles participar de nenhuma festa religiosa, do qual ele sabia muito bem. Então, era um cara que tinha um status, abandonou tudo e agora está lá embaixo. Então, não existe. Como recuperar, como restaurar isso? Não tem mais jeito. Não havia um caminho para ele voltar a ser aquele que ele era. Ele jogou tudo fora. E agora aparece esse rabi, que todo mundo está falando que é um profeta, que é um ungido de Deus, quem sabe é o Messias. E ele só espera que essa pessoa venha para ele e bata o martelo de condenação e mostre para as pessoas ao redor: eis aí um exemplo de alguém que abandonou, alguém que é pecador, alguém que não merece nada, alguém que é lenha para o inferno. Então, na hora que Jesus passa ali pela mesa da coleta de impostos, Jesus olha para ele e fala o quê? Siga-me. Só isso. Vocês percebem o nível de graça que tem nessa palavrinha? Siga-me. Só isso.
que Mateus fez? Ele se levantou e o seguiu. Dá para desperdiçar a oportunidade? Não. Tinha muita coisa em jogo. É uma única oportunidade de uma vez. E Mateus saiu rápido. E o que Mateus fez depois? Logo após? Saiu seguindo Jesus. Não sei quantos dias demorou depois. Mas o que ele fez? Você se lembra? Ele fez uma festa na casa dele. E convidou todos os outros publicanos. Venha, gente, vem. E aí os religiosos da época, né, acho que um pouco bate com a mensagem do domingo passado, ficamos tipo pitbull. Aquele bebê, ele veio pobre, simples, um nascimento muito simplório, ele vai restaurar vidas, ele vai oferecer as boas novas. E se a gente começar a listar aqui, tem uma lista enorme. Aquela mulher lá no tanque de Betesda, como que Nicodemos? Nicodemos. Tem a mulher de fluxo de sangue. Tantas pessoas que estavam numa condição de não ter mais esperança. E ele chega, ele fala poucas palavras. Essas pessoas entenderam a graça oferecida, a boa nova oferecida, e elas abraçaram. E nunca mais foram as mesmas pessoas. Mateus é o que escreve o Evangelho para os judeus. Ele é aquela pessoa que vai levar boa nova para o seu povo. Jesus restaurou ele numa posição mais elevada do que ele estava antes. Antes ele era mestre da lei, levava o sacrifício. Agora ele é mestre da graça. Como que um judeu poderia dizer, eu não sei se Jesus perdoa, Mateus fala, olhe para mim, olha onde eu estava, o que eu era, onde eu fui, ao ponto que eu cheguei e o que ele me colocou. É graça. O Evangelho é graça. João 6, versículos 66 e 67 faz o seguinte, a gente pensa que aquele bebê fofinho, so cute, né, que a gente chama, tão bonitinho, a gente tem essa imagem do Natal, de que ali o Natal é tudo beleza, a gente vive em paz, a gente não tem nenhum problema, é o amor de Deus que desceu, mas esse bebê cresceu. E ele tratou com os homens, levou o Evangelho, mas também ele foi muito duro com os discípulos. Olha só aqui, diante disso, muitos dos seus discípulos, diante daquilo que Jesus estava pregando, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus, em um certo momento, foi uma grande frustração para as pessoas. Se lembram lá que eles começaram a seguir Jesus e vinham gente de tudo quanto é lado, e aí até teve que Jesus multiplicar os pães para aquela multidão, que eles estavam ali muito tempo, e o próprio Jesus confronta os seus discípulos, vocês têm que dar de comer para eles. Mas logo em seguida, Jesus revela que boa parte daquela multidão estava vindo como se fosse um circo, como se fossem espetáculos, ou para encher a barriga, ou para ver mais uma atração, mais uma coisinha. Então Jesus passou de abençoar temporariamente as pessoas, porque toda a cura que Jesus fez foi temporária, essas pessoas voltaram a morrer. Mas esses sinais, essas bênçãos, ela trazia oportunidade da pessoa crer e ser salva definitivamente, ter o seu problema resolvido eternamente. Então, Jesus, para não alimentar aquele erro que é na mente das pessoas, ele começou a pregar sobre o reino. E aí as pessoas acharam, não estou gostando, não vim para isso. E eles começaram a ir embora. Uma certa altura, os fariseus pediram para Jesus que ele, se você é filho de Deus, faz algum sinalzinho aí para nós. Jesus tinha feito muita coisa e eles queriam mais. Jesus chamou isso para os discípulos de fermento dos fariseus. Isto é, que eles tivessem cuidado, porque quando eles pastoreariam a igreja, as pessoas queriam que a igreja, eles, discípulos e a igreja, estivessem a todo momento fazendo showzinho,
espetáculo, para alimentar o ego das pessoas, atração. As pessoas não vão crer na pessoa de Jesus se não acontecer alguma coisa maravilhosa diante dos olhos delas ou com elas. Jesus chama isso de fermento, isto é, alguma coisa que é colocado na massa e infla. Isto é, se colocarmos o fermento na palavra de Deus, colocarmos mais coisas da palavra de Deus, a palavra de Deus vai ficar escondida e já o pão, o bolão, vai ser mais atraente. Então Jesus alertou os discípulos. E aqui, Jesus confronta os discípulos. Ele fala o seguinte: então Jesus perguntou aos 12, será que vocês querem também? Será que vocês também querem se retirar? E naquele nível de fé ainda, naquela dúvida, os discípulos, Jesus, eles estão indo embora, vamos lá, vamos chamar eles, vamos falar que o senhor vai fazer mais alguma coisinha aqui, para eles aguardarem um tempo. Olha, eles estão só ouvindo o que o senhor está falando, está cansando, está dando sono neles, não tem nada assim maravilhoso que eles podem louvar a Deus e agradecer e ficar animados. Jesus, vamos anunciar mais alguma coisa para eles. Aí Jesus, se vocês quiserem, podem ir embora. É interessante que Jesus, ele sempre oferece um braço aberto, um coração aberto, ele abre a palavra para as pessoas, mas ele sempre está também com a mão aberta. Jesus nunca segura alguém que não tem interesse nele. Ele não cria alguma coisa espetacular para atrair, ele não fala assim, olha, vou dar um videogame para você ficar do meu lado aqui. Não, ele não faz isso. Um jovem chegou diante de Jesus, mestre, o que ele fazer para dar a vida eterna? Jesus, depois de toda a história, que Jesus confrontou o coração dele, vai, vende tudo que tem, dá ao pobre e segue-me. Ele saiu triste. Jesus deu atenção, uma porta aberta, um coração aberto, um braço aberto, abriu a palavra de Deus, mas Jesus também deu as mãos abertas. Você quer ir embora? Vai. E aqui com os discípulos, Jesus, percebendo que os discípulos estão... E agora, o que a gente faz? O pessoal está indo embora. Vão falar mal da gente. Vão falar que parecia, mas não é. A gente tem que mudar o marketing. Vamos contratar um marqueteiro aqui para mudar a aparência, para as pessoas permanecerem. Jesus falou, vocês querem também? Pode ir. Então Jesus foi duro com os discípulos. E preparou eles para enfrentar essa tentação. De que a gente não deve permanecer diante de Deus por causa dos nossos interesses, mas por causa daquilo que Ele é para nós, por causa da graça dEle por nós. Mateus 16, 18 fala que Jesus edificou a sua igreja. Não é uma organização, não é um projeto humano, não é um projeto empresarial, mas Jesus é que edificou a sua igreja. E ele fala assim, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, Jesus pergunta para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? E eles falam, olha, um é Elias, outro é João Batista, não sei o que lá, que ressuscitou, isso, aquilo. E aí Jesus, e vocês, o que vocês dizem? Olha só a pedagogia de Jesus. Ele pergunta dos outros e fala o que os outros estão pensando. Aí os discípulos responderam. Aí Jesus, o que Jesus quer é que eles tenham convicção de quem é aquele bebê na manjedoura, que agora é um homem. As pessoas estão dizendo isso. Estão envolvendo reencarnação, não estão nem pensando, as pessoas não estão nem pensando no que estão dizendo. Mas aí Jesus fala, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí os discípulos olharam para o outro assim, aí tem aquele cara que é o impulsivo, o que falava antes de pensar. Já tinha levado algumas bordoadas. E ele vai e fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí os discípulos ficaram naquela dúvida, será que Pedro acertou? Será que ele errou? E agora ele está falando que Jesus é o Filho do Deus vivo, será que é realmente? E aí Jesus, para bater o encano aquilo que Pedro falou, Pedrão, não foi nem carne, nem sangue que deu essa informação, que colocou essa verdade no seu coração, mas meu Pai que está nos céus.
Imagine o susto dos discípulos. E Pedrão? Ah, mestre, que isso? Nada, eu sendo usado por Deus, que isso, né? Você sabe, discípulos, está vendo? Né? Você vira a página, Jesus fala que ele vai ser morto, que ele vai ser levado na cruz para dar a sua vida. Aí Pedro falou, não, o senhor me tem, o Pai está me usando, eu vou defender. Arreda-te, Satanás. Coitado do Pedro, né? Tadinho. E aqui, por causa desse versículo, tem um movimento do cristianismo muito forte que fala que o líder principal deles é o representante de Cristo aqui na Terra. E que Pedro foi o primeiro Papa. Só que a palavra Pedro aqui significa pequeno fragmento de pedra. Como que é? Quando se faz asfalto, eu esqueci a palavra agora. Quando se faz asfalto, tem essas pedrinhas quebradas. Pedregulho. Jesus fala assim, Pedro, você é um pedregulho. Você tem utilidade, mas junto com um monte de coisa, mas você não é o principal. Agora, sobre essa pedra, aquela pedra de esquina, o fundamento, sobre esse fundamento vou edificar a minha igreja. Qual que era o fundamento que Jesus estava falando, se referindo? É aquela palavra que Pedro tinha acabado de falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade, sobre esse fundamento, é que Cristo edifica a sua igreja. Não sobre a pessoa de Pedro. É sobre a igreja, o alicerce dela, é que Cristo é o Filho do Deus vivo. Aquele bebê nasceu e viveu, vai morrer, vai ser sepultado e vai ressuscitar para formar um povo de Deus. Um povo que será justificado, ressuscitado, glorificado, imortalizado, para viver para sempre com Deus e de forma gratuita. Então, esse fundamento é a razão de nós existirmos, de fazermos o que fazemos, de ensaiarmos, de cantarmos, de ensinarmos, criarmos, de pregarmos, de vivermos em comunidade, em harmonia, brigando algumas vezes. Mas esse é o fundamento. Então, é Jesus que deixa claro, não são os discípulos que depois que Jesus morreu, puxa, era tão bom a gente se reunir, vamos se reunir de novo? Não. 2 vezes Jesus Cristo fala sobre a igreja. Essa é a primeira vez. Sobre esse fundamento vou edificar a minha igreja. A palavra igreja é eclesia e significa chamados para fora. Nós recebemos a oferta da esperança do Evangelho e nós somos resgatados, nós somos tirados de um mundo que está preparado para a destruição, para a condenação. Nós somos chamados para fora. Esse é o significado de igreja. E, ao sermos chamados para fora, nós vamos viver como igreja local, com defeitos, tentando crescer, tentando se aprimorar, e vai surgir problemas entre nós. E aí, a segunda vez que Jesus Cristo fala sobre igreja, ele fala de como que a igreja pode manter a santidade. Começa o texto assim, se o teu irmão pecar contra si, vai sozinho ao seu irmão e repreende. Se ele se arrepender, houve um pecado, houve uma mancha, houve a quebra da santidade no relacionamento da igreja. Então você vai e você confronta. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leva mais uma pessoa. Se o irmão se arrependeu, a santidade voltou, então o relacionamento está purificado, então ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, então é o que que Jesus fala aqui. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, consideram como não crente, como gentil e publicano. Isto é, você não vai rejeitar, ele não vai ser proibido de vir aqui no meio, mas o nível de intimidade, de relacionamento, vai ser como alguém que que a pessoa não é seu irmão em Cristo. A simplicidade disso é, toda vez que você encontra com a pessoa, você sabe que Jesus Cristo morreu por você e quer te salvar? Aí a pessoa pode chegar para você e falar assim,
Está me estranhando? Eu sou salvo. Não parece. Porque você cometeu pecado e não quer se arrepender. Outra vez a pessoa está assim, sabia que Jesus Cristo morreu por você para te dar a salvação? Então, ou a pessoa vai embora, ou ela vai se arrepender. É isso que é considerado como gentio e publicano. Isto é, alguém que não pode gozar mais daquela intimidade em santidade. Então, Jesus, ele fala que o fundamento da igreja é a verdade de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e a preservação da igreja é a santidade, é os relacionamentos santos, e não pecados sendo cultivados. Pecado a ser tratado de forma correta. Gente, primeira coisa que a gente vê de assustador na nossa sociedade hoje em dia, por isso que a gente desconsidera Jesus, a gente pensa que não foi nem Jesus que está dando todos esses ensinos. Um é que as pessoas acham que a igreja é um grande negócio. Pequenas empresas e grande negócio. É uma comunidade, é um clube. Mas é o fundamento, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Segundo lugar, muitos países já, se alguém é confrontado no seu erro, ela pode processar a igreja. Não se pode falar mais de pecado. Não se pode mais confrontar alguém que o comportamento, as preferências, a ideologia da pessoa é contra a Bíblia. Então é preferível alterar a Bíblia do que confrontar o pecado. E os dias vão piorar. Vai ficar mais difícil. Mateus 5,3. Jesus, para a existência da igreja, ele ensinou a ética. O que é ética? É o comportamento, é o valor. E ele fala, Jesus disse, ele fala as bem-aventuranças, né? Mateus de 5-7, está ali como que é o comportamento daqueles que vivem o reino de Deus. Então ele fala, em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, o passaporte, o tiqueto para acesso ao reino dos céus é ser pobre de espírito. Aí a gente fala assim, então é aquele coitadinho, aquela pessoa que tem aquele jeitinho de ovelhinha, é pobre, não tem nada. Né? A ideia de bocozinho. A palavra pobre de espírito é aquele que declarou falência espiritual. Não se entra no reino de Deus sem primeiro declarar que você está falido, está pobre, miserável, de espiritualidade, que você não tem nada de espiritual, você está numa miséria, no estrago total. E você precisa de espiritualidade, precisa que alguém reative. Você está morto espiritualmente, você não tem nada para oferecer para Deus. E quando você se encontrar com Deus, não tem nada ali. A miséria total. Então, para ter acesso ao reino de Deus, o primeiro passo é reconhecer que eu, que estudei numa faculdade, que tenho experiência, que trabalhei, que construí uma família, que tenho tantos amigos, que tenho tanta poupança, não sou nada diante de Deus. Sou pobre e falido. Esse bebê na manjedoura ensinou isso para nós. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não temos acesso a Deus. E como o nosso coração é orgulhoso, como a gente acha diante das pessoas que nós podemos ganhar a salvação, ou que Deus deve a salvação para nós. Se lembra aqueles 2 homens que entraram no templo? O fariseu, cheio de si. Muito obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano. E o publicano? Tem misericórdia de mim. Não dê para mim o que eu mereço, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Um pobre, miserável pecador. Como as pessoas estão querendo... Tem muitas celebridades que estão em decadência, estão começando aquela fase de não apreciação mais ninguém, porque o mundo está mudando muito rápido, a pessoa chega num pico de celebridade, assim, ganha muito dinheiro, é famoso, mas
outros vêm atrás dela, estão subindo, e daqui a pouco ela começa a cair. E o que as pessoas estão procurando hoje? Se tornar um artista, uma celebridade gospel. Porque vem um grande público que pode também exaltar. Percebe que outras pessoas fizeram o mesmo, então estão partindo. Aí chegam, tem esse sucesso, daqui a pouco voltam à vida que era antes. Quantos estão fazendo isso? Alguns se converteram, mas outros só viram uma oportunidade para si. Então, a ética do reino é entrar no reino reconhecendo quem nós somos, o quanto nós somos miseráveis e que não merecemos. É tudo de graça. João 10:11, esse bebê que ali estava na manjedoura, ele já sabia de antemão que para construir a sua igreja, ele ia morrer pela igreja. Olha o que ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E como era esse exemplo de dar a vida pelas ovelhas? Tinha o redil, era um cercado, e tinha uma porta. O pastor deitava ali na porta. No caso de Jesus, ele abriu a porta, ele foi pregado na cruz, ele abriu a porta para nós termos acesso a Deus. Através da sua morte, do seu sacrifício, nós temos, é o único acesso para alguém chegar à presença de Deus. E Jesus deu a sua vida. Ele não deu um certo esforço. Ele não fez uma obediência somente ativa daquilo que ele ajudou as pessoas, mas a obediência dele foi passiva. Entregou a sua vida totalmente. Mas ao entregar aquele bebê ali na manjedoura, iria morrer, mas ressuscitou. O anjo, dirigindo-se às mulheres que foram arrumar o túmulo ali de Jesus, então, quando as mulheres chegaram lá, elas ficaram assustadas, porque a rocha tinha sido movida. Então, esse anjo que estava lá, elas nem reconheceram, pensaram que era um jardineiro. Ele se dirigiu às mulheres e dizia: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele falou isso para vocês. Mas era um negócio tão nebuloso, eles não prestavam atenção em algumas coisas que Jesus falava. Venham ver aonde ele estava. Ele estava, tinha uma pedra, e Jesus foi enrolado no lençol. E como estava esse lençol? Se lembra? Como estava um lençol? Dobradinho. O que significava isso? Era um costume dos homens ricos que, quando estavam à mesa, de repente davam alguma coisa que a pessoa precisava ir no banheiro. Então, se o homem não terminou a refeição, se a pessoa que estava à mesa, ali naquele lugar, não tinha terminado a refeição, ele dobrava o lenço e colocava do lado. Então, os servos que estavam lá estavam assim: a pessoa saiu, vamos olhar o lenço. Ele vai voltar. Se o lenço estava todo desarrumado, jogado, assim, colocado na mesa desarrumado, então eu posso recolher. Olha, até nesse pequeno detalhe, Jesus foi preciso. Isto é, eu morri. Não estou mais aqui. Não roubaram o meu corpo. E eu vou voltar. Tudo aquilo que ele tinha falado. Romanos 8:34. Aonde ele está agora? Paulo fala assim: quem nos condenará? Quem os condenará? Quem que pode se levantar agora e pode fazer alguma condenação contra aquele que crê em Jesus? Tem alguma condenação para nós? E aí Paulo fala: olha, não existe nenhuma condenação. Por quê? Foi Cristo quem morreu, não fomos nós. Não fomos nós que fizemos alguma obra que vai ter que ser avaliada e vai ter que ser colocado um preço nessa obra para ver se Deus vai nos aceitar. Não, Cristo morreu e aquele que crê já é aceito por Deus. Ele fala assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Isto é, a ressurreição, ela bate o carimbo na obra de salvação que Jesus fez por nós.
E ele não somente ressuscitou, mas ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Ah! Que obra mais completa do que isso? Não temos condenação, porque ele morreu por nós. E a celebração desse ato jurídico para a nossa salvação é a ressurreição dele. Isto é, o sacrifício foi aceito, Deus aceitou, senão ele não ressuscitaria. A ressurreição é a prova de que ele não tinha pecado, senão ele não voltaria à vida. E agora ele está à direita do Deus Pai e intercede, nos defende como advogado. Então nós temos um advogado à direita de Deus que intercede por nós, que nos defende, e um advogado em nós que nos aconselha e nos defende. Olha, isso é furada, olha, isso aqui é bom. Os dois consoladores que nós temos. É uma obra completa, perfeita. Algumas vezes a gente fica, Deus, me ajude, me ajude. Já todas as coisas que conduzem à salvação já estão ao nosso uso. Tudo. É só usarmos as ferramentas. Apocalipse 5, de 11 a 12. Ele reina. Nada está fora do controle dele. Algumas vezes a gente vê esses últimos anos e vê o que está acontecendo e fala assim, acho que Deus nem existe, porque do jeito que está, mas nada está fora do controle dele. Pode estar fora do controle da sociedade, dos reinos e do nosso controle. Mas a gente percebe que Deus está no controle. Até na nossa vida, quando a gente percebe assim, puxa, agora não tem mais jeito, tem uma coisa nova. Deus brinca com a gente, aparece alguma coisa, você fala, nossa, que coisa, nunca imaginaria. E vem, e Deus nos presenteia. Deus, eu acho que até, desculpe a palavra, ele até brinca conosco, ele gosta de fazer essas coisas para nos divertir, para percebermos a existência e o reino dele. E aí João, quando estava na visão do Apocalipse, ele fala que vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciãos. Parece que é um negócio grandioso demais, cujo número era de milhões e milhares e milhares, proclamando em alta voz, com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Para nós, algumas vezes, Jesus Cristo parece aquele bebezinho da manjedoura, um pobrezinho coitado, um Marte. Então, a gente lembra a memória do Natal, a magia do Natal, é porque foi um bebezinho lá na manjedoura. Gente, o mundo espiritual dos seres, milhares e milhares, hoje, todos os dias, estão celebrando aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Esse é o bebezinho lá da manjedoura. Esse é o ponto atual. Mateus 11, 28 e 29. Ele ainda está convidando. As portas não se fecharam. E ele fala a mesma palavra. O Espírito Santo está fazendo a mesma ação ainda, através de nós para as pessoas. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está falando aqui para aquela multidão daquela época, que estavam tentando obedecer àquela religiosidade pesada de achar que rituais de obras faziam com que você tivesse acesso a Deus, mas todo ano você tinha que repetir, e aquilo era cansativo, e você fala, eu nunca vou, e de repente aqueles votos de, eu vou obedecer a Deus, vou obedecer, de repente no outro ano já não está mais obedecendo. Quer dizer, as frustrações de nunca conseguir por si próprio chegar a Deus e manter uma vida de relacionamento com Deus. Jesus fala, vocês estão cansados, sobrecarregados, porque vocês estão tentando usar a si mesmo para entrar na presença de Deus e se manter na presença de Deus. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso. Jesus não é mais uma religião. Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sabe o que é jugo? É a canga. Quando dois bois iam puxar o arado, se colocava no pescoço dele um negócio de madeira que circula o pescoço. Então, se o cara puxa um boi para a direita, o outro vai seguir junto. Se puxa para a esquerda, o outro vai seguir junto. Jesus está falando assim,
Pega a minha canga, vamos andar junto. Eu vou te dar uma direção. E a minha canga é suave. Eu vou te dar alívio, vamos andar junto. Jesus está convidando a gente a andar junto. E eu pergunto hoje, quem aqui está andando junto com Cristo? Está arrependido? Tá? Está sendo pesado? Algumas vezes é difícil por causa do mundo externo, mas internamente seguir a Jesus é sempre um alívio. Porque a gente tem certeza da direção que estamos indo. Ele fala: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução é: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. É Ele que não vai faltar. Principalmente naqueles momentos que a gente não vai ter nada, nem a nós mesmos. Quando nós mesmos vamos faltar para nós mesmos, Ele estará presente para nos reerguer, para acharmos descanso nele, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu posso dizer para você é: não rejeite esse convite. Esse é o bebê da manjedoura. É um processo. Não foi acidental ele estar na manjedoura. Ele foi prometido. Mas aquilo lá foi ele já foi morto antes da fundação do mundo. E aquele processo dele se tornar carne foi para vir até você e no final fazer esse convite. O que eu posso dizer para você é: Feliz Natal. Esse é o bebê da manjedoura. Amém?